Fique ligado ao novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Efésios capítulo 4, versículo 20. Quem achou diz amém. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a vossa ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Senhor, eis a tua palavra, fala conosco por amor da tua misericórdia, que por ela sejamos alimentados, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Bom, nós falamos no domingo passado, para quem não estava aqui, que um pensamento errado, ele é uma coisa tão terrível que seria difícil de expressar, porque um pensamento errado... Obrigado, Rodrigo. Está lá na internet assim, construindo a vitória através de pensamentos corretos. Essa mensagem estava com um título tão ruinzinho, estava assim, pensamentos errados. Agora, construindo a vitória através de pensamentos corretos. Obrigado, Rodrigo, parabéns, Lidinho, você é um... Poxa, se você estivesse no Éden, Lidinho, quando foi para dar o nome para os animais lá, seriam nomes fantásticos. Você já pensou? Fui eu que dei? Nossa, Lidinho, eu fico pensando se eu fosse Adão. Bom, olha que interessante. Nós estamos falando que um pensamento errado, ele é tão terrível, que ele pode ser pior que o próprio Satanás. Um pensamento errado é tão nocivo e tão destrutivo, que ele pode ser pior do que o próprio diabo. Você diz para mim, pastor, o senhor está falando um exagero. Não. Sabe por quê? Um pensamento errado pode te levar para uma eternidade sem Deus, e o diabo não pode. O diabo não pode interferir na sua salvação. O diabo não pode interferir no seu livre-arbítrio. O diabo não pode impedir que você confesse a Jesus como Senhor e Salvador. O diabo não pode impedir que você faça decisões corretas. Mas um pensamento errado faz com que você possa tomar decisões completamente equivocadas. Pensamentos errados fazem com que os pais sejam separados dos filhos. Pensamentos errados deixam filhos tão machucados com os pais, que eles não conseguem mais nem conviver com nenhum tipo de autoridade. Pensamentos errados destroem definitivamente um casamento. Pensamento errado anula o amor que o homem jurou para a mulher no altar. Pensamento errado, ele desfaz uma amizade de anos. Um pensamento errado pode ser devastador. Não há palavras para dizer o quão terrível pode ser os pensamentos errados. E quando nós estávamos estudando, nós falamos para vocês que um pensamento errado, ele sempre evolui. O primeiro passo de evolução de um pensamento errado é que ele começa a ganhar um status na nossa mente, ele começa a dominar. Adão estava no Éden, não havia nenhuma forma do diabo trabalhar dentro dele, mas um pensamento, o diabo lançou um pensamento, e aí o diabo teve a primeira possessão, ele possuiu uma parte da mente do homem, e a partir daquele momento, aquilo que era só um pensamento, se tornou um foco. A partir daquele dia, que o diabo disse, olha, você deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus, e na verdade o homem se tornou igual ao diabo. Ele começou a vivenciar o mal nele. Interessante que o diabo, quando ele fala isso para o homem, a partir daquele momento viveu algo tão terrível, porque a Bíblia diz, vendo Eva, que o fruto era agradável aos olhos, bom para se comer,
e bom para dar conhecimento, olha, a partir daquele momento, aquilo que era só um pensamento, uma semente, ganhou na vida de Eva um foco. A Eva podia estar passeando pelo jardim, mas ela era atraída quase que inconscientemente para aquele lugar onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir dali, ela deu foco naquela situação. O pensamento errado, ele faz com que a nossa vida não mude. Quando a gente tem um pensamento errado, a gente define, casou comigo e sabia que eu era assim. Pensamento errado faz com que a gente fique definido. E agora o pensamento errado, ele começa a tomar outras áreas da nossa vida. Sabe o que acontece? Ele começa a gerar algo maior ainda, porque além dele ganhar foco, ele evolui para se tornar um conceito errado. Você começa com um pensamento errado, com pensamentos errados, aqueles pensamentos ganham foco e de repente você tem conceitos errados. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós falamos no domingo passado que todo pensamento que não é vencido, que confrontado pela palavra, conforme diz lá em Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, que nós lemos, né? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Este texto fala claramente que nós estamos em uma guerra espiritual, lutando com armas espirituais, e que nessa guerra, ela acontece na mente, que tem fortaleza na nossa mente, e que essas armas são poderosas para destruir as fortalezas. E essas fortalezas, elas se levantam contra o conhecimento de Deus, e elas se levantam para impedir que a gente tenha pensamentos em direção a Deus. Então, nós começamos a guerrear até que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Então, queridos, agora o que acontece? Estes pensamentos evoluíram para se tornar fortalezas. O povo não conquistou a cidade e depois a cidade se tornou fortaleza, cidades muradas. Eles não entraram quando Deus mandou, quando eles voltaram lá já era fortaleza. Todo pensamento não vencido, não confrontado com a palavra, vai se tornar uma fortaleza. E o que nós às vezes não entendemos é que a nossa mente, ela não é um agente da passiva. Não é um lugar onde os pensamentos dominam a nossa mente. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou sendo dominado por uns pensamentos ruins. Não, não, não. Você não tem que ser dominado por pensamentos ruins. Você, na verdade, tem que saber que a sua mente é que governa os pensamentos. É a sua mente que administra os pensamentos, não são os pensamentos que governam a sua mente. Então, querido, você começa agora a definir em que você vai pensar. Você sabe que se o pensamento errado, ele ganha o poder de concentração, você pode pensar de forma seletiva e definir em que você vai se concentrar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que ter a prática da meditação. É quando nós selecionamos os pensamentos nos quais nós queremos aplicar o nosso entendimento, os quais nós queremos ruminar, os quais nós queremos crescer. E estes pensamentos, eles vão se estabelecendo também fortemente em nós e construindo em nós a verdade da obediência de Cristo. Então, a palavra diz que o homem foi atacado pelo inimigo. E na prática, quando você vê, toda serpente sempre engole a sua presa pela cabeça. Uma jiboia, uma anaconda, uma sucuri, uma cascavel, sempre vai engolir a presa pela cabeça. Sempre começa pela cabeça. E o diabo quer atacar a nossa mente dessa maneira. Agora, olha o que nós aprendemos sobre isso. Embora você não saiba, seus pensamentos estão decidindo o seu futuro. Não é uma coisa que você vai definir, não é uma coisa que você vai decidir, é uma coisa que dentro da sua mente vai ser decidida. O seu futuro está sendo decidido pelos seus pensamentos. Quando nós estávamos aqui ouvindo o pastor Odilon Vergara, o pastor Odilon, ele diz que existe uma mentalidade de pobreza. Nós temos, às vezes, alguns conceitos
tão equivocados quanto a pobreza e outras coisas. Porque, por exemplo, se uma pessoa tem poucos recursos, mora numa casa muito simples, a gente costuma dizer assim: olha, é uma pessoa muito simples, muito humilde, gente muito humilde. Nem sempre é verdade. O fato de não ter recurso, o fato de ter falta, não tem nada a ver com ser humilde. Às vezes é uma pessoa orgulhosa, brigona, renhenta. Agora, você pode encontrar alguém que tem muitas posses e que é uma pessoa realmente humilde, que está sempre muito simples. Eu não estou depreciando ninguém aqui, irmão, só estou falando que são conceitos equivocados. E interessante que, claro que pode ter gente que não tem nenhum recurso, que é muito humilde, tá, irmãos? É o que eu estou dizendo, que não tem vínculo uma coisa com a outra. Então, na realidade, o que nós percebemos é que, eu preguei uma mensagem aqui: seja rico antes de ter dinheiro. E é verdade, ser rico, ser nobre, é uma coisa de dentro para fora. A mentalidade de pobreza, segundo o pastor Odilon Vergara: não posso, não tenho e não consigo. Quando uma pessoa tem uma mentalidade de pobreza, ou quando ele tem uma fortaleza na mente que mantém ele no mesmo lugar, e agora estou sendo específico nessa área, mas tem gente que é mantida em outras áreas, ele começa a vivenciar de tal maneira que, por mais que você encontre soluções para ele, por mais que você dê opiniões para ele, ele vai dizer assim: eu não consigo viver assim, eu não posso viver assim, eu não consigo sair. Ele sempre acha um problema. Você dá uma solução para ele, ele acha um problema, ele acha um problema, ele acha um problema. Por quê? Porque os pensamentos dele são pensamentos derrotistas. Talvez você esteja cansado de viver de pensamentos que estão te mantendo no mesmo lugar. Quem sabe você está cansado de ter dó de você mesmo. Você está cansado de declarar sobre você palavras. Esses pensamentos já se transformaram em palavras. E talvez você está definindo seu futuro dizendo: eu nunca vou ter uma casa dessa, eu nunca vou conseguir. Isso não é para quem não tem gordura, isso não é para quem não tem, é para quem nasceu na elite. Talvez muitos pensamentos, eles estão na nossa boca o tempo todo, falando das nossas dificuldades. Mas os nossos pensamentos estão decidindo o nosso futuro. E a única maneira de mudar o nosso futuro é mudando os nossos pensamentos. Deus não muda a sua vida sem mudar a sua mente. A palavra do Senhor diz no Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem a sua lei, o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, etc. e tal. Bom, este salmo diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele ouve o conselho dos ímpios, mas não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não deixa aquele pensamento entrar, estabelecer na mente dele. Agora, o que é o conselho do ímpio? O conselho do ímpio não é um conselho que sai da boca de alguém que não conhece a palavra, ou da boca de alguém que ainda não entregou a vida para Jesus. O conselho do ímpio é todo conselho que é contrário ao conselho de Deus. É todo conselho que é contrário à palavra de Deus. Por isso, o conselho do ímpio, me perdoe falar isso, irmãos, pode estar na boca do crente. O conselho do ímpio pode estar na boca do pastor, não na minha. Estou brincando. Eu já dei conselho de ímpio, já dei. Eu já contei para os irmãos aqui que uma vez chegou uma mulher no gabinete pastoral, falou comigo: pastor, eu era um pastor jovem, e ela me contou, foi contando as coisas que o marido dela fazia. Eu confesso que eu fui ficando até com raiva do homem. Um dos problemas no aconselhamento é a gente se tornar partidário. Eu tomei partido, fiquei: gente, mas que homem ordinário. Ele falou tanta coisa ruim, que a última coisa que ele falou é que o homem tentou esfaqueá-la. Eu falei com ela: senta o pé nesse moço, cai fora desse casamento. E aí, eu acho que ela estava mesmo querendo ouvir isso, e ela falou assim: obrigado, pastor. Eu falei: de nada, estamos aí. Só faltei profetizar para ela, ela foi embora. Quando ela foi saindo na porta, o Espírito Santo falou comigo: quem te autorizou a falar contra a minha palavra? Eu tomei um susto, irmãos, e comecei a argumentar com Deus, e eu disse para ele: bom, Senhor, é porque, na verdade, o Senhor ouviu falar desse marido dela,
ele é terrível. E Deus falou comigo assim, mas sou eu que faço a obra. Eu falei, Senhor, mas ele está tentando esfaqueá-la, e é muito perigoso. E o Senhor disse para mim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra de todo o mal. Você sabe, irmãos, que às vezes nós queremos ser mais justos do que Deus e falar coisas que a Bíblia não diz, e nós podemos dar conselho de ímpio. Agora, olha que interessante. Quando uma pessoa recebe um conselho de ímpio, a tendência dele é de deixar entrar na mente. Jesus falou, essas minhas palavras, quem ouve essas minhas palavras e pratica é semelhante a alguém que edificou sobre a rocha. Antes de praticar, entra na nossa mente e vira pensamentos. E quando o ímpio começa a nos aconselhar, nós começamos a perder os conselhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Olha, Deus tem pensamentos muito mais altos que os nossos. Agora, porque são pensamentos de Deus, não significa que sejam segredos. Eles podem ser comunicados a nós. E Deus quer que nós tenhamos a mente de Cristo e que ganhemos os pensamentos do Senhor. A maioria dos pensamentos que nós temos, que nos paralisam, que nos amarram, que nos quebram, dizem respeito a nós mesmos. A maioria dos pensamentos que o diabo gosta de manter na nossa vida e de fazer fortaleza, dizem respeito a nós mesmos. São pensamentos que nos mantêm no mesmo lugar, porque a gente diz, eu acho que eu não mudo mais não. São pensamentos que nos mantêm orgulhosos, porque eu faço, eu aconteço. São pensamentos de, olha, eu já tentei, mas eu acho que isso não é para mim não. São pensamentos de desistência de nós mesmos. Quando Pedro decidiu, eu vou pescar, a Bíblia trata aquele momento como se Pedro estivesse voltando à vida velha. Aquele momento que Jesus aparece para Pedro lá, e tem aquela fogueira. Quando Pedro diz assim, eu vou pescar, os discípulos, nós vamos com você. É um momento muito especial, porque Jesus já ressuscitou. Jesus já mandou recado para Pedro. Pedro já sabe que Jesus é Deus. Não há nenhuma dúvida sobre isso mais. Eles estão vivendo um êxtase muito grande. Mas acontece que Pedro não está desistindo de Deus. Pedro não está desistindo da verdade. Pedro está desistindo dele mesmo. Ele fala, Deus é Deus, Ele ressuscitou, Ele é o Senhor, mas eu neguei Jesus, eu só piso na bola, eu errei o ministério dele todo, eu não tenho condição, não é para mim. Eu desisto de tentar, desisto de esforçar, desisto de vida nova, desisto de pureza, desisto de ser crente, desisto de ser servo, eu desisto de fazer o bem, desisto de gente ingrata, eu desisto. Foi mais ou menos isso que Pedro estava falando, não dá para mim. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Evangelho é tudo que o Evangelho é. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus está fazendo sobrenatural. Eu não tenho dúvida, mas eu não consigo viver a nível de. Por isso eu desisto. Interessante, queridos, que Deus diz que Ele tem pensamentos maiores. E muitas vezes nós não sabemos quais são os pensamentos de Deus, mas são pensamentos a seu respeito. Quando a Bíblia fala sobre nós, ela fala de uma maneira tão desafiadora, que nós não ousamos repetir. A maioria de nós vivemos negativando e dizendo que Deus nunca poderá fazer em nós o que Ele diz que vai fazer. A maioria de nós passa a vida negando que nós podemos ser aquilo que Deus diz que nós somos e que vamos ser. Olha só, o que a Bíblia diz? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você deseja, irmão? O que você deseja? Você deseja ser próspero? Você deseja um lar feliz? Você deseja ter saúde? Você deseja crescer espiritualmente, emocionalmente? Você deseja uma vida de pureza, de santidade? Porque no nosso espírito é isso que nós queremos. A Bíblia diz que estes são os pensamentos de Deus, que Ele colocou profundamente dentro de nós. Pensamentos assim. Em outra tradução nos diz assim, para vos dar um futuro e uma esperança. Sabe, queridos,
Chegou o tempo de nós dizermos: eu não vou mais ficar guardando mágoa, chega de raiva, chega de tristeza, chega de autocomiseração, chega de pensamentos que me amarram, que me anulam, que me mantêm neste lugar. Eu agora quero ter os pensamentos de Deus e acreditar nos pensamentos de Deus. Vamos voltar ao texto que nós lemos lá em Efésios. Olha que tremendo esse texto. Todavia, Efésios 4, 20 a 27, diz assim: todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar. Olha essa frase: vocês foram ensinados a ser renovados no modo de pensar. Agora, o que acontece quando a mente é renovada? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Vocês já receberam uma unção tão grande para vocês se despirem do velho homem. Ah, para de ter orgulho que você era valente, irmão. Para de ter orgulho que você era esperto e passava a perna dos outros. Para de ter orgulho de que você era conquistador e que tinha muitas mulheres aos seus pés. Não é difícil ter muitas mulheres aos pés, não é difícil. Difícil é amar e desejar a mesma mulher uma vida inteira. É isso que traz honra, é isso que glorifica a Deus e é isso que traz honra para a gente. Então, queridos, nós precisamos deixar todos esses pensamentos, a maneira antiga de viver, mas observa bem, há uma ponte. Vocês foram ensinados a se despirem de tudo que se corrompe para os desejos enganosos e a serem renovados no vosso modo de pensar, e é revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Você que já se despiu do velho homem, que já diz: eu não quero mais essa vida velha, se você não se vestisse do novo, o milagre não acontece. Então, quando Jesus operou a salvação em você, apesar de você ser salvo, já ter o seu passaporte carimbado para ir para o céu, ainda tem uma grande obra de Deus em você, para renovar sua mente, para mudar o seu modo de pensar. E aí você vai começar a viver algo novo. Olha só, queridos, a nossa salvação não começa quando a gente chegar no céu, mas a nossa eternidade começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então você já é cidadão do céu, você já entrou no plano da eternidade, no momento que você entregou sua vida a Jesus. Por isso, preste atenção no que eu vou te falar. Quando Jesus fez uma oração: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem me ensinou isso também foi o Wolfgang. Ele estava dizendo o seguinte: Jesus jamais faria uma oração, que não pudesse ser cumprida. E Jesus jamais nos ensinaria a fazer uma oração que não pudesse acontecer. Jesus falou: Senhor, venha o teu reino, estabeleça os valores do reino do céu na nossa história. Senhor, do jeito que acontece no céu, que aconteça na terra. Nós queremos viver dos valores celestiais, dos princípios celestiais. Nós queremos nos identificar com o Senhor. Olha o que o texto diz: para que sejamos semelhantes a Deus. Você quer ganhar de novo a semelhança com Deus? Quando o homem caiu, ele passou a ser semelhante ao diabo. O diabo é maligno e ele começou a discernir o mal. Ele teve o mal nele, em justiça, santidade, provenientes da verdade. Agora você vai ser como cidadão do reino do céu, porque a sua eternidade já começou. No dia que você aceitou Jesus, você entrou no plano da eternidade. E agora você, como cidadão do céu, você representa o reino de Deus. Os seus pensamentos também são mais altos. O seu entendimento também é mais alto. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário e falou assim: perdoa, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Olha, Jesus podia ter dito um tanto de outra coisa. Jesus não falou porque estava
com tédio, ou porque não tinha o que falar. Não, podia ter dito, perdoa porque eu os amei, perdoa porque eu derramei o meu sangue por eles, perdoa, Senhor, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é amoroso. Mas Jesus diz, eles não sabem o que fazem. O mundo não sabe o que faz. Os cidadãos dos céus precisam saber. A igreja precisa saber. O mundo está perdido, desorientado, desordenado, descoordenado, mas a igreja tem a mente de Cristo, a mente de Cristo. Agora olha só, Colossenses 1:28 diz que nós devemos apresentar todo homem perfeito em Cristo, que é a nossa missão. Se nós pararmos para pensar esse texto, ele é impossível de viver. Todo homem, seria quase que como dizer que o homem não vai para o inferno, ninguém vai para o inferno, ninguém está perdido, porque é todo é todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós podemos apresentar no nosso espírito e na nossa oração todo homem perfeito por uma visão de fé, porque em Cristo nós já fomos feitos perfeitos. Por isso que o pastor Eibe prega aquela mensagem, a ninguém conhecereis segundo a carne, lá de 2 Coríntios 5,16. Então, quando você está orando por você e os pensamentos de Deus começam a te alcançar, você começa a se ver do jeito que você é em Cristo, do jeito que você é. Então, observa bem, na palavra do Senhor diz assim, não que eu tenha alcançado a perfeição ou que seja perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Todos que somos perfeitos, devemos sentir a mesma coisa. Paulo começa dizendo assim, não que eu seja perfeito, eu tenha alcançado a perfeição, mas eu estou avançando para ela. E todos que somos perfeitos, devemos pensar da mesma maneira. Em Cristo nós já somos perfeitos. Nós já somos perfeitos. O que Deus fez em nós já é pleno, já é poder puro. Agora, meu querido irmão, muito mais do que simplesmente o que nós somos em Cristo, é nós nos despirmos daquilo que nós não somos. Essa roupa velha não é mais minha, essa roupa velha não me pertence mais. Foi isso que Deus fez com o filho pródigo, quando chegou na casa, pai, me perdoa, eu sou um cafajeste, eu pisei na bola, Senhor, eu fiz tudo de errado, eu torci para o cruzeiro. Ele falou tanta coisa ruim, irmãos. Deus falou com ele assim, tira essa camisa azul. Estou brincando, tá, querido? Estou brincando. Talvez até tenha algum cruzeirense aqui, eu não quero que você se ofenda com isso. Deus falou com ele assim, tira essa roupa velha, tira esse mulambo, traz uma roupa nova para ele. Deixa eu falar uma coisa, é o que Deus está falando para você. Tira esse mulambo do velho homem, tira esses pensamentos de velho homem, tira essa sensação de velho homem, tira a cobiça do velho homem. E aí o texto continua dizendo, até que fala assim, olha, não fique irado a noite inteira, não dorme com raiva da sua esposa, deixa de ser bobo, não dê lugar ao diabo, não deixe os pensamentos dele entrar, não dê espaço para ele, os pensamentos agora são pensamentos de Deus. Se você continuar lendo Efésios, vai falar assim, quem mentia não mente mais, quem fazia isso não faz mais, porque você já despiu do velho homem, você arrancou essa roupa velha, e agora você vestiu-se do novo homem, você vestiu-se da verdade, daquilo que você é em Cristo Jesus, para a glória do nome do Senhor. Então, queridos, a salvação somente alcançará a sua plenitude quando tocar o nosso estilo de vida. Pensamentos ganham foco, evoluem para se tornar conceito, constituem-se valores, e estes formam um estilo de vida. Você pensa bem, parece que é só um estilo de vida, mas é do nosso pensamento. O pensamento ganha foco, o pensamento se torna o conceito, a igreja está virando fortaleza, constitui-se em valores, e depois eles formam o nosso estilo de vida. Agora pensa uma coisa, quando Jesus nos salvou, Ele nos salvou para viver o estilo de vida do céu. Ele nos salvou para viver o estilo de vida do céu. Lá no céu não tem desobediência, lá no céu não tem desarmonia, lá no céu não tem mentira, lá no céu não tem pecado. Ele nos salvou para viver o reino de Deus em tudo isso. Acontece que quando Ele nos salva, Ele salva a gente do pecado,
mas talvez a gente continue mantendo um estilo de vida. Eu sou pirracento, se eu pensar assim, se eu ficar com raiva de uma pessoa, eu fico com raiva a vida inteira. Talvez é um estilo de vida. Observa bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que ganhou dinheiro fácil com negócios ilícitos. O cara ganhou dinheiro fácil com negócios ilícitos. Ele vendia droga, ou ele vendia alguma coisa que não era legal, ou ele fazia uma falcatrua, era lobista, sei lá o que ele fez. Ele aprendeu a ganhar dinheiro fácil. Então, ele começa a ter um estilo de vida com os seguintes valores: pouco trabalho, pouca administração, muita festa, muita viagem, passeios, muito conforto, apreço pelas coisas caras, roupas de marca, preocupação com as aparências e o que os outros vão pensar. Outro dia eu vi o Cláudio Duarte falar que a gente gasta o dinheiro que não tem com aquilo que não precisa para impressionar quem não interessa. A gente gasta o dinheiro que não tem com aquilo que não precisa para impressionar quem não faz a menor diferença para nós. Mas tem a ver com o quê? Com o estilo de vida. Agora observa bem. Jesus salvou o sujeito. Ele para de praticar aquele estilo de vida. Ele não está mais fazendo um negócio ilegal. Ele não está mais fazendo aquilo que é errado. Ele parou de fazer um negócio errado, mas ele agora está lutando para arrumar um jeito de ganhar vida. Só que o estilo de vida dele, ele não acha que é pecado. E talvez não seja, apesar da Bíblia mandar ser trabalhador, mas ele acha que o estilo de vida dele não é pecado. Então ele quer uma mudança no que é pecado, mas ele quer manter aquele estilo de vida. Ele quer muito dinheiro, pouco trabalho, muita festa, roupa boa, não sei mais o quê. Só que o único lugar que banca aquele estilo de vida, é no lugar onde o negócio é ilícito. É no lugar onde tem falcatrua. Então ele fica laçado pelo diabo, porque o diabo está querendo levar ele de volta. Irmãos, o povo estava clamando por um libertador. Deus mandou Moisés. Moisés chegou lá, o povo começou a chorar para voltar para o Egito, porque lá tinha cebola e pimentão. Se fosse um açaí, fosse uma picanha, mas cebola e pimentão. Às vezes a pessoa está falando, ai pastor, eu acho que eu vou ter que desistir da fé, porque nunca desistiu do estilo de vida. Eu estou falando isso, eu estou falando de alguém que ganhou dinheiro aqui com falcatrua, irmãos. Podia ser todas as outras coisas. Por exemplo, imagina alguém que tinha como estilo de vida que ele era viciado em bares e bebia e etc e tal. Aí o que acontece? Ele vivia de forma boêmia. Então, ele era acostumado a não prestar conta para a esposa, a sair a hora que queria, vestir uma roupinha bonitinha, jogava aquele perfume, o Baygon, e ia embora, para o bar. Ele converte, ele não vai mais para o bar. Ele senta o Baygon e vem para a igreja. Agora, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Mas ele continua não prestando contas, não dando assistência dentro de casa, não sendo o cabeça da casa, deixando a carga toda em cima da mulher. Antes ele passava a noite na boemia, agora ele está procurando um amigo crente solteiro para aguentar com ele a noite inteira. Ele vai para o monte orar, ele não volta para casa, ele não aguenta. Ele quer uma vida nova, mas ele quer manter aquele estilo de vida velha, porque as pessoas às vezes não entenderam que você precisa de uma mudança completa. A mudança de mente muda o seu estilo de vida. A salvação nem sempre faz assim. Vou encerrar essa mensagem, eu encerrei de manhã por aqui. Também vou encerrar com Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meu Deus, quem será que não quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nosso casamento é bom? É top. Na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nossa família está harmônica, maravilhosa.
Na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, tem provisão na nossa casa? Claro que tem. Mas como é que eu vou alcançar isso? Olha, meus irmãos, eu quero que vocês apresentem seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não entrem na mesma forma do mundo e não tomem a mesma forma do mundo e não vivam o mesmo estilo de vida do mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Espera aí, mas não deveria ser Deus que deveria fazer isso em nós? Não deveria ser Deus, sim, o Espírito Santo nos convence, mas Ele nunca nos tira do livre-arbítrio. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, mas somos nós que temos que, pela palavra, transformar a nossa mente. Você sabe que a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Você sabe que, por exemplo, muitos casamentos não avançam porque nós estamos sempre examinando o outro? Você já viu marido e mulher discutindo, como de vez em quando o marido está examinando a mulher? Você faz isso, você faz aquilo, achando os erros dela, e ela está achando os erros dele, mas você também faz aquilo e aquilo outro. Quando nossa mente é renovada na palavra, nós começamos a buscar o que nós queremos ter na nossa mente, os pensamentos corretos. Nós sondamos o nosso coração, nós aprendemos a amar a disciplina, nós aprendemos a amar a correção, nós aprendemos a amar o Senhor, nós aprendemos a amar a oração, nós aprendemos a amar a presença de Deus, nós aprendemos a amar a adoração, os nossos conceitos mudam, nós não queremos mais viver a lei de Gerson, leve vantagem você também, não, nós queremos aprender a tomar nossa cruz, a nossa mente foi renovada pela palavra, e agora nós queremos honrar o outro em lugar de nós mesmos, nós não estamos interessados em autopromoção, nós estamos interessados em promover o nosso irmão, nós estamos interessados na comunhão dos santos, nós não estamos interessados em provar que nós estamos certos, nós estamos interessados em ganhar o perdido, nós estamos interessados em ganhar o irmão, nós não estamos interessados em mostrar a nossa santidade, nós estamos interessados em mostrar o nosso amor, em mostrar o nosso abraço. Quando a nossa mente é renovada pela palavra, nós estamos interessados em ser mais parecidos com Deus, em que as pessoas olhem para nós e vejam Deus na nossa vida. Vejam Deus na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa, querido. Uma pessoa pode ficar no mesmo lugar a vida inteira, talvez até achando que está no lugar certo. Assumiu uma posição e ficou. Sabe por quê? A Bíblia diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. E se o diabo se transfigura em anjo de luz, os pensamentos dele se transfiguram em pensamentos aparentemente espirituais. Tem gente que está vivendo uma vida que não muda, porque o pensamento dele parece um pensamento espiritual. E ele não aceita a mudança. Ele não aceita. Eu quero te dizer uma coisa, confronte os pensamentos que te mantêm no mesmo lugar. E comece a assumir os pensamentos de Deus para você. Pensamentos de Deus para você. Pensamentos de Deus. Pastor, o senhor falou essas coisas, só tem pensamento ruim na minha cabeça. Meu irmão, tem tanta coisa boa. Tem tanto pensamento de Deus. Mas você não vai ter apenas pensamentos cristãos. Você vai ter a mente de Cristo. Você vai ter a mente de Cristo. Haverá tanta verdade em você, que a verdade que está dentro de você vai expurgar a mentira. A palavra do Senhor diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Deus, e quando a palavra habita em nós, nós somos habitados pelo próprio Deus, porque no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, você vai ser cheio da vida de Deus. Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar.